vai ser a mesma que você deu essa semana pra gente lá na escola? Essa vai ser a mesma que eu tentei fazer com vocês presencial, mas ficou muito corrido, não deu tempo de chegar nem perto de acabar. E o plano é que agora eu consiga. Se eu não conseguir, eu faço um pouquinho maior do que esse horário que resta pra gente e posto para vocês lá, tá certo? A avaliação vai ser sexta-feira, Química, Física e Sociologia. Então, não esqueçam, certo? Química, física e o quê? Sociologia, sexta-feira. À tarde, no horário de avaliação. Tem lá no cronograma de vocês. Então, tem 20 pessoas aqui, vamos dar início. Então, aqui a gente vai revisar o conteúdo do segundo bimestre, tá certo? O conteúdo ondulatório do segundo bimestre. Que vai ser aquela função de fórmula de Taylor e os fenômenos ondulatórios, os 6 primeiros. Ficou fora de ordem. Mas a fórmula de Taylor é essa bonitinha aqui, né, da raiz quadrada. Aqui. Que a gente usa para determinar a velocidade com que o pulso se propaga num fio, certo? E ela depende, num fio aqui, num fio ideal, que tenha um comprimento L e uma massa M, tá certo? Então, a gente precisa saber a tensão com que essa corda está, a força com que essa corda está tensionada, e a gente precisa saber a densidade linear dessa corda. E para saber a densidade linear da corda, a gente precisa saber a massa e o comprimento dela. Só para lembrar aqui que eu não coloquei, que a densidade linear é a massa dividido pelo comprimento. Massa em quilograma e comprimento em metro. Tudo bem até aí, gente? Tudo, professora. Ótimo. Então, aqui esse quadrinho é só para vocês lembrarem, né, que a velocidade é diretamente proporcional à força tensora e inversamente proporcional à densidade linear da corda. Ou seja, a velocidade aumenta quando a tensão aumenta e diminui se a tensão diminuir. E a velocidade diminui se a densidade linear aumentar. E, ao contrário, né, a velocidade aumenta se a densidade linear diminuir, porque elas são inversamente proporcionais. Elas mudam inversamente, se uma aumenta, a outra diminui. Tá bom? Deixa eu ver mais alguém. Pronto. Então, daqui, a gente vai para os fenômenos ondulatórios. Que aí a gente vai ter o primeiro fenômeno, que vai ser a reflexão. Porém, antes de qualquer coisa, antes de começar na reflexão, eu quero lembrar vocês do que são os fenômenos ondulatórios. Os fenômenos ondulatórios vai ser a consequência, vamos dizer assim, né, o efeito causado na onda quando ela se depara com algum obstáculo ou esse obstáculo pode ser físico, pode ser uma parede, pode ser uma superfície que separa dois meios, pode ser uma onda colidir na outra, certo? Pode ser ela passar por alguma fenda, passar por algum buraco, né, pequeno, que para ficar bonito a gente chama de fenda, né? Então, os fenômenos ondulatórios vai ser a causa, na verdade, vai ser o efeito que a gente observa na onda quando ela passa por essas situações, certo? Chegou mais. Deu para compreender basicamente o que é um fenômeno ondulatório? E aí, quem cala consente ou não? Vou acreditar que sim. Ela não consente. Que eu Não? tive que sair aqui correr e eu não escutei.
Tô dizendo aqui que é importante vocês saberem isso, porque tá lá na prova de vocês, que os fenômenos ondulatórios, eles são a consequência, o efeito que a gente observa na onda quando ela se depara com algum obstáculo. Esse obstáculo pode ser físico, se a gente pensar nele como uma parede, como uma superfície que separa dois meios diferentes, certo? Pode ser também, esse obstáculo pode ser uma onda colidindo na outra, sobrepondo uma outra, certo? Então, os fenômenos ondulatórios vai ser o que vai acontecer com essas ondas quando elas se deparam com esses obstáculos, certo? Certo. Beleza. Então, a gente tem o primeiro fenômeno ondulatório, que vai ser a reflexão. A reflexão, ela vai ser quando a onda bate em um obstáculo e retorna. Então, ó, ela vem. Deixa eu ver mais alguém. A onda vem, ela incide aqui, ó. Onda incidente. É a onda que chega. Ela vai, bate no obstáculo e volta, é refletida. Então, a reflexão da onda vai ser o ato dela bater no obstáculo e refletir de volta, certo? Ela não atravessa, ó. Não atravessa. Tá vendo? Não tem nada de onda aqui desse lado, não tem nada. Então, ela não atravessou para o lado de lá do obstáculo. Então, a reflexão é só aquele que volta, certo? Para o mesmo ambiente, para o mesmo meio que ela estava se propagando no início. Tá certo? Meu Deus. O computador. Ok? Então, sobre as propriedades da onda aqui, ó, velocidade, frequência e comprimento de onda, nenhum deles muda na reflexão. Não mudam, por quê? A velocidade não muda porque essa onda não mudou de meio. A frequência não muda porque é a mesma onda, certo? Só que refletida, porém é a mesma onda. E o comprimento de onda também não muda porque se nem velocidade mudou nem frequência, ele também não sofre alteração, certo? Aí aqui eu vou colocar como uns exemplos mais comuns da gente achar a reflexão é o eco, o ultrassom, tanto aquele que a gente faz durante a gravidez, como o usado no mar, certo? Pelos sonares dos submarinos, dos navios e tal, e até os sonares mesmo das baleias, golfinhos, eles usam esse mesmo princípio aí do ultrassom, tá certo? Eles emitem ondas, quando ela colide naquele obstáculo, volta para eles, então eles conseguem identificar a distância e os corpos que tem ali ao redor dele, certo? A gente vai fazer aqui aquele mesmo exemplo que a gente fez durante a aula, fica uma dica aí para vocês, né? De reflexão, né? O tempo de persistência auditiva humana é de aproximadamente 0,1 segundo. Isso significa que, considerando constante a velocidade no som no ar, igual a 340 metros por segundo, a velocidade do som no ar, a mínima distância necessária entre a fonte sonora e o obstáculo para o ser humano ouvir o eco de sua voz é de quantos metros? Ou seja, aqui ele quer que a gente determine, deixa eu desenhar aqui para vocês, alguém falando, aqui alguém falando, emitindo som, colide em um obstáculo, então aqui é o obstáculo, e a pessoa que está falando é a fonte, né? Então, ele quer saber essa distância aqui, ó, entre a fonte e o obstáculo. Ele quer saber essa distância, certo? Para que essa voz, ela ecoe, ela vá até o obstáculo,
colida com o obstáculo e retorne, faça o caminho de volta, até que o ser humano ouça a sua voz, de novo, certo? Então, para isso, a gente vai usar a formulazinha de velocidade, né, gente? Porque aqui a gente tem o tempo e aqui a gente tem a velocidade. Então, a gente usa a fórmula de velocidade aqui, de distância sobre o tempo. Então, com isso, se eu sei a velocidade de propagação dessa onda e eu sei o tempo de persistência auditiva, então eu sei o tempo que ela vai continuar se propagando, certo? Eu acho qual distância ela percorreu. Então, para isso, eu vou passar esse tempo para lá multiplicando e vou ficar com a distância com que essa onda se propaga vai ser a velocidade dela vezes o tempo que ela dura. Então, a velocidade é 340 metros por segundo vezes 0,1 segundo. Então, a distância que essa onda percorre vai ser 340 vezes 0,1, vai ser 34 metros, certo? Porém, de novo, essa é a distância que a onda percorreu. Ela percorreu o caminho de ida, não foi? Ela percorreu o caminho de ida e ela percorreu também o caminho de volta. Então, esses 34 metros é a ida mais a volta. E aqui ele só quer saber a distância entre a fonte e o obstáculo. Então, é a metade desse percurso, né? Então, para eu saber, é só dividir por 2. Então, essa distância aqui, ó, a distância entre a fonte e o obstáculo, vai ser 34 dividido por 2, que vai ser 17 metros. Alternativa D. Estão entendendo? Gente, vocês estão entendendo ou não? Repetir Sim, não mata professora, ninguém. estamos entendendo. Como é? Repetir não mata ninguém. Então, bora lá. Essa fonte, ele disse aqui pra gente que ele percorreu. Essa fonte auditiva, no caso, essa onda, essa voz, o som dura 0,1 segundo, certo? E ele viaja a 340 metros por segundo. Então, a gente sabe a velocidade com que essa onda se desloca, e a gente sabe quanto tempo essa onda se propaga, ok? Então, a gente sabe o tempo de propagação e a gente sabe a velocidade de propagação. E a gente sabe, ele quer que a gente descubra qual vai ser a distância mínima entre a fonte e o obstáculo para que o ser humano consiga ouvir o eco da voz dele. Ou seja, ele precisa saber aqui o caminho da ida. A gente consegue usar a fórmula de velocidade média normal. A gente descobre a distância que a onda sonora percorreu. Ou seja, a gente consegue descobrir a distância da ida e da volta dele. E isso vai acontecer em 0,1 segundo, tá certo? Então, ele consegue ir e vir em 0,1 segundo. A gente consegue determinar a distância usando a fórmula de velocidade, certo? Velocidade vai ser a distância pelo tempo. A gente passou o tempo para lá multiplicando, certo? Então, ficou que a distância vai ser a velocidade vezes o tempo de duração dessa onda. Velocidade vezes o tempo de duração. Deu 34. Porém, a gente achou aí o caminho, esse aqui, ó. Ele foi, bateu no obstáculo e voltou. A gente achou todo esse caminho de ida e de volta. Porém, aí ele não quer saber isso. Ele quer saber só a distância entre o ser humano aí e a fonte, a parede. E isso é a metade, não é?
é a mesma coisa que eu pegar só a ida ou só a volta, né? Se eu tenho, não é isso? Ele quer saber só a ida ou a volta. Então, para eu saber essa distância, é só eu dividir por 2. Se eu achei a ida mais a volta, o resultado que eu achei foi a soma dos dois. Se eu quero saber só um, então eu divido por 2. Então, quando eu peguei o 34 e dividi por 2, aí eu achei a distância mínima, que é 17 metros, certo? Certo. Então, a gente vai ter a refração. A refração vai ser quando a onda atravessa o meio, certo? Então, reflexão ele não atravessa e refração ele atravessa o meio. Se ele atravessa, então a sua velocidade muda só pelo fato dele ter mudado o meio. Aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2. Então, só o fato dele ter atravessado para um meio diferente, ele vai mudar a sua velocidade, certo? E com isso, o seu comprimento de onda muda junto. A frequência não muda porque a gente está falando da mesma onda. A mesma onda em meios diferentes, porém a onda é a mesma. Então, ela tem a mesma frequência, porque ela é emitida pela mesma fonte. Então, frequência não muda na refração, mas a velocidade e o comprimento de onda sim, porque ela mudou de meio. Tudo certo até aí? Tudo. Sim. Beleza. Então, eu vou pular aqui esse exemplo, porque eu já respondi na videoaula, e vocês podem acessar lá se precisar, certo? Porque o tempo tá mais corrido aqui. A gente tem o quarto fenômeno ondulatório, que vai ser a interferência. Que a interferência acontece quando as duas ondas colidem. Quando as duas ondas colidem, a gente tem uma interferência. Uma onda interfere nas configurações da outra, certo? Uma interfere na configuração da outra. E a gente pode ter uma interferência construtiva quando elas se sobrepõem e elas aumentam sua amplitude, pode ser tanto para cima como para baixo, certo? A amplitude aumentada. E a gente tem a interferência destrutiva, que é quando essa superposição diminui a amplitude da onda, certo? Da onda maior, no caso, né? Ups. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, não, coloquei o exemplo no final da difração, porque o exemplo é dos dois. Então, deu para vocês entender o que é a interferência? Quando uma onda colide na outra, então ela se sobrepõe, certo? Então, enquanto elas estiverem sobrepostas... Não, gente, tá errado, eu coloquei uma outra imagenzinha aí. Eu vou ter que sair aqui. Só vou aqui pro slide para ver o que tem de errado aqui. Ah, tá certo. Tá aqui, o restante tá aqui. Estão vendo aí o slide novo, né? Sim. Então, a gente tem a interferência construtiva. Olha só, a gente tinha uma onda A indo para a direita e a onda B vindo para a esquerda, tá vendo? Isso é antes da interferência. Aí, durante a interferência, ó, no momento que elas se encontram aqui na regiãozinha preta, tá vendo? No momento que elas se encontram aqui na metade do caminho, olha só como ela aumentou. A amplitude vai ser a amplitude de A mais a amplitude de B, tá vendo? Vai ser ela vai aumentar bastante. Tá entendendo? Vocês estão entendendo, gente, ou não? Sim, professora. Continue. Só que aqui, ó, isso aqui vai ser só no momento exato em que elas estão sobrepostas. Depois, a onda B segue o seu caminho para a esquerda e a onda A segue o seu caminho para a direita, com as suas amplitudes iniciais, tá certo? Então, essa mudança aí de amplitude vai acontecer só no exato momento que elas estiverem no mesmo lugar, tá certo? Depois elas seguem a vida normal. Isso é quando a interferência construtiva e essa amplitude vai aumentar. Porém, quando a interferência é destrutiva,
a gente tem aqui, ó, a onda A indo para a direita e a onda B vindo para a esquerda. Então, ó, quando elas chegam no mesmo lugar, quando a gente soma essas duas interferências, vamos dizer aqui, vamos dizer aqui que eu tenho uma amplitude mais 1 e aqui eu tenho uma amplitude menos 1. Quando eu juntar essas duas, vai dar zero, não vai? Então, nesse ponto que elas estiverem sobrepostas, aconteceu uma interferência destrutiva, porque a gente juntou o mais 1 da onda A com o menos 1 da onda B, e a gente teve uma destruição aí dessa amplitude, ela foi diminuída, certo? Depois que essa interferência acabar, a onda B volta para sua amplitude menos 1 e a onda A volta para sua amplitude mais 1 e segue a sua vida, certo? Deu para vocês entender o que está acontecendo aqui? Deu sim, professora. Tá bom, essa é aula de revisão, gente, vocês precisam dizer. Então, a gente vai para a difração, que a difração vai ser... Opa, alguém falou? A senhora voltar a explicar só mais um pouquinho, só mais uma vez? Essa parte aqui da interferência? Sim, da construtiva não, da outra. Da destrutiva. Só um pouquinho, porque pra entrar na cabeça, sabe? Pra eu pegar a linha de raciocínio. Na hora. Então, ó, a gente tem que tanto a interferência construtiva como a destrutiva, ela vai acontecer no momento em que as ondas se encontram, certo? Então, quando é construtiva, significa que essa amplitude vai sofrer um aumento. E quando ela é destrutiva, significa que essa amplitude, uma vai diminuir da outra, certo? Então, aqui, ó, a gente tem uma amplitude positiva, porque tá para cima, né? Vamos fingir, tô dando aqui um valor completamente aleatório. Tô dizendo que a amplitude da onda A é mais 1. E aqui eu tô dizendo que a amplitude da onda B é menos 1. Completamente aleatório, certo? Então, no momento que essas ondas se sobrepõem aqui, ó, no meio do caminho, tá vendo? Nesse pedacinho aqui, ó, na metade do caminho, no momento em que elas se encontram, a gente junta essas duas amplitudes. Mais 1 com menos 1 dá 0, né? Então, vocês veem aqui essa sem a ondulação, tá vendo? Tá zerado aqui essa amplitude. Agora, depois que essa interferência acontece, aí elas voltam ao comum. Ó, a onda B aqui vai normal, ó, menos 1, tava vindo para a esquerda, e a onda A que tá vindo para a direita, mais 1, segue sua vida normal. Aqui aconteceu, ó, a gente tinha mais 1 e mais 1. Aí, quando juntou as duas, ficou mais 2, por isso que ela ficou autona. Aí, depois, cada uma continua o seu caminho. Deu para você entender melhor, Isa? Foi easy? Deu sim. Muito obrigada, viu? Agora eu entendi. Legal, legal. Show. Professora, só uma dúvida. Por exemplo, se a onda A tiver um valor de 2 e a onda B continuar com o valor de menos 1, ainda vai existir se for uma onda sonora, um som, alguma coisa assim? Vai. Só que com uma amplitude menor. Tipo, a gente vai escutar bem baixinho. Professora, Oi. vou dar um exemplo que a senhora colocou na sua atividade. Quando o avião passa, ele joga uma onda sonora. Aí ele bate na televisão. A televisão pega e tem interferênciazinha dela e ela para de funcionar, fica lá chuviscando. Essa interferência é destrutiva, né? Sim. Causa interferência naquela onda. Porque, assim, na verdade, os aparelhos, ele vai captar uma frequência específica, certo? Uma interferência, um comprimento de onda, uma frequência específica da onda. Então, quando ele causa essa interferência, só dele mudar um pouquinho a configuração, aquele aparelho já não capta mais, entendeu? Então, aquele momento que a onda estiver desconfigurada, aquele captadorzinho da antena não consegue pegar aquele sinal, entendeu? Entendi. Então, é por isso, por causa da interferência que o avião, quando ele passa, ele causa essa interferência aí na onda, no caso, onda de rádio e TV. Volta para a difração. A difração vai acontecer
Deixa eu pegar o marca-texto. Quando as ondas contornam obstáculos. Veja só, os obstáculos vai ser essas fendas aqui, ó. Essa pequenininha e essa maior daqui, ó. Ele contorna esses obstáculos através dessas fendas, tá vendo? Então, quando ele choca aí nessas paredes azuis, ele contorna esse obstáculo através dessas fendas, tá certo? Então, dependendo da abertura dessas fendas, a onda pode alargar mais ou menos, dependendo da situação, certo? Vocês podem ver aí nos dois desenhos que tem, como a abertura da fenda influencia diretamente no alargamento dessa onda. Vocês estão notando aí? Só me responde uma coisa, vocês têm aula depois dessa? Não. Não, é a última. Certo. Então, a abertura da fenda influencia diretamente no alargamento da onda lá na frente, do outro lado. Então, a velocidade dela pode mudar ou não, certo? Ela muda se ela mudar de meio, de propagação. Se esse lado aqui, por exemplo, se aqui for o ar e aqui for o ar de novo, então não mudou o meio de propagação, então a velocidade não muda. Agora, se aqui for o ar e aqui for a água, aí mudou o meio de propagação, então muda a velocidade. Então, esse velocidade pode mudar ou não, vai depender se ele estiver mudando o meio ou não. Deu para vocês entenderem isso? Não, né? Deu. Tá bom. Deu mesmo, né? Eu não. Vocês precisam ser sinceros. Era bem sincero. Só mais um pouquinho, professora. Vamos reescrever aqui, peraí. Vou pegar no caderno da professora, porque sexta-feira tem prova, né? Aí, né? Exato. A gente tem aqui o obstáculo, certo? A paredinha azul. Então, a velocidade, a frequência e o comprimento de onda pode mudar, gente. Pode ser que mude, pode ser que não mude. Só que a gente vai ter que analisar caso por caso para saber se isso vai mudar ou não. A frequência vai mudar nesse caso aqui, ó. Quando a fenda é muito menorzinha e a onda larga bastante, certo? Nesse caso, a gente tem aí uma mudança de frequência. Nesse caso aqui, a frequência não muda. Tudo bem? Aqui, a frequência muda. Entenderam? Essa parte da frequência? Essa parte sim. Ok. E a parte, então, da velocidade e do comprimento de onda vai depender desses meios aqui, certo? Se esse meio mudar, aqui for um e aqui for outro, então a velocidade muda, tá bom? Se a velocidade muda, o comprimento de onda muda também. Certo? Certo, certo. Agora sim. Agora, se esses meios forem iguais, se esse for o ar e esse for o ar de novo, então, se o meio não mudou, a velocidade também não muda, tá bom? Tá bom. Ok. Então, quando tem alguém falando fora da piscina e alguém dentro da piscina escutando a conversa, a velocidade do que ela escuta muda. Exato. Muda a velocidade, a voz fica um pouco mais grossa e um pouco mais lenta, porque ela mudou o comprimento de onda e a velocidade de propagação, certo? Beatriz Santos levantou a mão. Você quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Foi sem querer. Tá bom. Gente do céu. O WhatsApp pra apitar. Um monte de gente mandando mensagem. Então, é isso que acontece. A difração é quando a onda
contorna esses obstáculos passando através das fendas, certo? Então, essas fendas, dependendo da largura dela, pode mudar ou não a frequência dela, e dependendo se esse obstáculo for separação entre meios diferentes, né? Se for separação de meios diferentes ou não, aí isso vai depender se muda a velocidade e o comprimento de onda, certo? Deu para entender? Deu. Um exemplo aqui. Universidade Estadual do Ceará. Na figura a seguir, C, aqui ó, deixa eu colocar o apontador. C é um anteparo. E S0, S1 e S2 são fendas nos obstáculos A e B. Aqui, fenda no obstáculo A e fendas no obstáculo B, certo? Então, assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos, no caso ondulatórios, né? Porque ópticos é quando a gente fala que essa onda é luminosa, que a gente consegue ver. Então, a gente está falando aqui de uma onda visível, uma onda luminosa. Então, a gente vai... Qual dessas alternativas contém os dois fenômenos que acontecem aqui? Nessa primeira região, quando ela passa pela primeira fenda, e nessa segunda região, onde ela passa pelas duas fendas. Então, ó, a gente quer saber o que acontece na região 1 e na região 2. Vocês conseguem identificar os fenômenos ondulatórios que acontecem aqui? Difração e interferência. Exatamente. Acontece difração porque a onda, ela tá contornando os obstáculos, tá vendo? Ela tá vindo aqui e ela contornou essa fenda, ó, se espalhou. Depois fez a mesma coisa nessas duas outras fendas e contornou novamente esse obstáculo. Só que aqui, ó, quando uma onda bate na outra, a gente tá tendo interferência, certo? Se vocês quiserem descobrir se está acontecendo uma interferência destrutiva ou construtiva, basta você olhar, ó. Essa ondazinha azul é a crista da onda, certo? A parte mais alta. Então, ó, crista com crista, a gente tem ela aqui, interferência. Todo esse encontrozinho aqui de linha, ó, a gente tem interferência construtiva. Se a gente pegar aqui uma crista e um vale, a gente pega aqui uma linha azul, que é a crista, e a metade de um vale aqui, que é esse espaço vazio, aqui a gente tem uma destrutiva. Estão entendendo como identificar? Sinceramente, a senhora bugou a gente, né, professora? É porque isso a gente usa mais em física moderna. Esse fenômeno aqui de interferência, a gente consegue identificar substâncias e elementos químicos através disso. Mas não vou confundir vocês, não. Se preocupe só em identificar o fenômeno, tá certo? Apaga, cancela. Então, acontece difração no ato da onda contornar esses obstáculos através dessas fendas, tá certo? A difração acontece aí. E a interferência acontece aqui, ó. Nessa colisão entre essas duas ondas. Deu para entender? Deu. Tá, então vamos ficar só com essa explicação mesmo. Vamos parar a identificação para lá. Difração e interferência. Certo? Então, a gente tem o quinto fenômeno ondulatório, que é a polarização, que ela acontece quando a gente orienta a onda através de um polarizador. Aí aqui, gente, tá bem destacado, eu vou destacar mais ainda, que esse fenômeno ondulatório só acontece em ondas transversais, não acontece em ondas longitudinais. Um exemplo de onda longitudinal, vocês lembram?
Lembra ou não? Isso, Clara. O som. Então, o som é uma onda longitudinal, logo ele não é polarizado, só ondas transversais. No caso, a onda é luminosa, a luz do sol. Ela pode ser polarizada e a gente faz isso através dos óculos de sol. Tá vendo? Ó? Que as ondas passam por aqui e são polarizadas por essas lentes. Ó, um exemplo de como ela entra aqui, ó. Ela entra em todas as direções, tá vendo? Ela entra em todas as direções. E quando ela passa pelo polarizador vertical, ela barra todas as outras, tá vendo aqui, ó? Que ela se choca, bate nas paredes. Então, só passa para o lado de lá a onda orientada na direção vertical, tá vendo? Só passa o pedaço vertical. O pedaço que está na horizontal e o pedaço que está inclinado fica barrado aqui desse outro lado. Estão prestando atenção? Tamo. Então, o polarizador, ele vai orientar a direção de vibração da onda, certo? Então, a polarização ela é seletiva, com que vai passar, né? Isso, ela seleciona qual a direção ela quer que passe. Os óculos fazem isso porque geralmente, eles deixam a onda na horizontal, que fica mais confortável para os nossos olhos. Vem o sol em todas as direções e ele filtra, ele polariza essa onda, deixando só na horizontal para a gente ver assim mais confortavelmente as coisas. Tá certo? E a ressonância, esse daqui exige mais uns detalhezinhos para você lembrar, que a ressonância ela acontece por meio de excitações de frequências iguais em uma de suas frequências naturais de vibração. Então, veja só, temos esses dois exemplos, dois exemplos não, né? Dois GIFs, mas aconteceu no mesmo lugar, na mesma ponte. Então, ó, veja só. O que aconteceu aqui foi que uma das frequências naturais aqui desse material, desse concreto, vibrava na mesma frequência com que o vento estava batendo na ponte naquele dia, naquele momento. Então, o que vai acontecer? Essa frequência vai cedendo energia para essa ponte, o vento foi cedendo energia e a amplitude de vibração da frequência natural do concreto foi aumentando. Conforme ele vai recebendo essa energia, a amplitude dele vai aumentando. Então, essa vibração natural, que todo corpo, todo material tem uma vibração natural, certo? Nenhum corpo é 100% parado, todos eles vibram. Então, só que é bem pequenininho, né? Só que ele foi recebendo tanta energia que essa amplitude foi aumentando a vibração cada vez mais aumentando essa amplitude, até chegar nesse ponto aí que a gente tá vendo. Uma coisa bem drástica, né, gente? Imagina você tá passando de carro em cima de uma bicha dessa e ela começa a se chacoalhar dessa maneira. É óbvio que isso não durou muito tempo, né? Essa onda ruiu, essa ponte, obviamente, quebrou, caiu. Mas esse fato também, lógico, que faz com que os engenheiros e pessoas que projetam esse tipo de passagem considerem esse tipo de situação. Então, a ressonância só vai acontecer, ó, se a frequência for igual a se uma das frequências naturais desses corpos forem iguais, tá certo? Então, anota aí, ó, frequência natural de vibração. Uma delas precisa ser igual à outra. Tudo bem? Não? Não também? É um negócio complexo. Temos que ter paciência.
Então, paciência. Vocês querem que eu explique de novo? Eu quero. Pronto. Gente, a ressonância, ela vai acontecer, certo? Deixa eu pausar aqui, deixa eu ler bem bonitinho o texto. A ressonância é o fenômeno que acontece quando um sistema físico, no caso a ponte, recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tinha essa ponte, certo? Que ela já tinha sua frequência natural de vibração. Porém, ela foi recebendo energia, no caso do vento, certo? O vento estava batendo ali e estava com a frequência de vibração, o vento estava com a frequência de vibração igual a uma das frequências naturais dessa ponte, dos materiais que compõem essa ponte. Então, como essas frequências naturais do vento e da ponte estavam iguais, enquanto o vento estava batendo na ponte, então conforme ele vai passando ali, batendo na ponte, ele vai cedendo, ele vai dando excitação de vibração, certo, gente? Ele vai fornecendo energia para essa ponte. Então, quando ele faz isso, as moléculazinhas da ponte que vibram naturalmente, certo? Elas começam, como recebe energia, eles têm mais energia para vibrar cada vez com amplitudes maiores. Então, é claro que isso é gradual, né? Vai aumentando aos poucos, aumentando aos poucos. Quando ele recebe bastante energia, chega a esse ponto que a gente está vendo aí. Essas moléculas estavam vibrando a uma amplitude enorme, certo? Deu para vocês entenderem mais ou menos agora? Deu, agora deu. Certo? Então, a ressonância só acontece se as vibrações das frequências naturais desses corpos forem iguais, tá certo? Porque senão a gente ia ter ressonância o tempo todo com tudo. Porque tá ventando o tempo todo, tá? A gente tem energia luminosa aqui sendo transmitida pelos materiais o tempo todo, energia sonora o tempo todo, porque eu tô falando aqui nesse momento. Então, as energias e vibrações e ondas estão circulando por aí o tempo todo. Mas a ressonância só acontece se coincidir dessas frequências naturais serem iguais. Tá certo? Lembra da Eliana de novo? Vocês lembram da Eliana que tinha aquele... Troço da taça? Isso. Tinha aquela prova da taça que você tinha que gritar lá, cantar sei lá o quê, pra quebrar... Na garganta, no gogó. Exato. Então, você tinha que emitir um som que tivesse a mesma frequência natural do vidro da taça. Se você conseguisse atingir aquela frequência, ela vibrava cada vez mais e estourava. Mas será que aquilo ali é verdade mesmo ou era combinado, sei lá, edição? Porque até hoje eu tenho essa dúvida, acredita, professora? É de verdade, acontece sim, só que é claro que é muito difícil você conseguir, mas você pode treinar até conseguir. Só que dependendo do material do vidro, dependendo da espessura, tudo isso muda, né? Cada material diferente, se for cristal, se for vidro, se for o que quer que seja, tudo vai mudar, né? A sua frequência natural, mas você consegue acompanhar. Se você souber treinar o suficiente, dá certo. Por isso que às vezes eles batiam assim com o dedo, né? Para ver mais ou menos na frequência que ela emitia quando dava aquele peteleco. Aí tentava fazer parecido com a voz. Se fizesse por tempo suficiente, ela quebrava assim. Podemos fazer esse teste aqui com a gente quando voltar em sala de aula. Vocês ficam gritando lá na taça, quem quebrar ganha 5 pontos na média. Professora, eu ia fazer isso com as taças de mãe, mas se você quebrar, eu lhe quebro no tapa. Mas dá pra quebrar mesmo, gente.
Gente, era isso que estava previsto para a aula de hoje. A gente passou um pouquinho do horário, mas deu para terminar. Então, tudo que eu falei aqui, certo? Tá na avaliação de vocês. Não tudo, né? Mas o que tiver na avaliação de vocês, eu não deixei de falar aqui, certo? Não teve nada que eu deixei de falar. Então, se vocês precisarem, daqui para a hora de fazer a avaliação, assiste essa gravação de novo, tá bom? Que eu vou parar de gravar agora, porque eu tinha esquecido.